iniciando aqui mais uma aula e dessa vez nós temos aqui algumas flores diferentes, né? Hoje nós vamos trabalhar o amor perfeito e nós vamos trabalhar em tons de azul, tá? Então, além de ser uma flor bem diferente, nós também vamos trabalhar uma cor mais diferente. Então, vamos começar? Vamos iniciar fazendo aqui um fundo para o nosso desenho. Vamos fazer um fundo mais claro, então nós vamos usar aqui o verde soft e o nosso pincel Pituá 462 e vamos esfumar aqui atrás um fundo. Vamos começar. Movimentos circulares, fazendo com que esse verde soft vá indo sumindo no branco, tá? Aqui dentro também nós temos uma parte que não é nem a flor nem as folhas, é o fundo, então a gente preenche aqui também. A seguir, nós vamos preencher as nossas folhas e aproveitando um pouco da tinta que nós vamos usar, vamos esfumar um pouquinho mais para fora para dar um pouco mais de sombra aqui a este fundo que a gente fez e também vamos fazer o chão. Nós vamos utilizar aqui a tinta verde kiwi, você pode estar usando também a tinta verde folha, caso você não tenha o verde kiwi, tá bom? Então, a gente aqui, vamos preencher a nossa folha. Estou usando o mesmo pincel, porque ele agiliza mais o nosso trabalho. A gente tira o excesso de tinta aqui e dá uma esfumadinha para fora, em algumas partes, para deixar esse verde de fora um pouco mais escuro, tá? Da mesma forma, a gente já vai começar a fazer aqui um chão aqui no nosso desenho. A gente vem aqui, ó, com o mesmo pincel e vai esfumando essa tinta mais escura aqui por baixo, ao redor de todo o desenho. Sem excesso de tinta para não ficar marcado, tá bom? Aqui a gente vai preencher uma folhinha. Se você desejar fazer esse preenchimento com o pincel número 8, pincel chato número 8 também, pode preencher. Nessas beiradinhas aqui, um pincel menor facilita também.
A gente aproveita que o pincel já não tem muita tinta e volta fazendo aquelas partes mais escuras. Em alguns pontos. A gente passa aqui pra fora. Agora eu vou pegar aqui o meu pincel número 6 e fazer alguns pontos que eu não consegui fazer com o pincel maior. Aquele pincel maior agiliza mais o nosso trabalho, então a gente deixa para fazer com o menor apenas as beiradinhas. Nessa parte de dentro também a gente vai preencher tudo com o verde kiwi. Vamos também preencher com o verde kiwi essa parte de folhinha do botãozinho. Com nossas folhas devidamente preenchidas, agora nós vamos para as sombras, tanto das folhas quanto evidenciar a sombra abaixo do desenho. Então, a gente vem aqui, tinta mais de um lado do pincel, meia lua, puxa. Novamente, da mesma forma, carrego o pincel mais de um lado e puxa. E vem aqui meia lua, do meio até embaixo, e vem aqui em cima, de cima até no meio. Do meio até embaixo, puxa, de cima até o meio. Da mesma forma aqui. Nesse caso, nós não vamos fazer o acabamento agora, porque essa flor está por baixo dessa folha. Então, nós vamos fazer primeiro a flor e depois a gente faz o acabamento da folha. Aqui nós vamos fazer o acabamento só na parte de baixo, porque está por baixo da flor. E depois que a gente fizer o botão, a gente termina o acabamento em verde desse botãozinho. Essa parte de dentro que a gente tinha preenchido, ela é de sombra, então nós vamos preencher toda essa parte com um verde mais escuro, porque está por baixo, é o chão, está por baixo das folhas e está por baixo das flores também. Agora, meninas, vamos utilizar aqui a mesma tinta, a tinta verde pinheiro, e a gente vai fazer aqui o chão, tá? Então, a gente vem aqui por baixo do desenho. E vem
esfumando esse verde. Tira o excesso de tinta do pincel e vem esfumando aqui esse verde ao redor do nosso desenho. Procurando seguir bem a forma das pétalas, tá? Porque ela tem essas dobrinhas, então a gente tem que respeitar essas dobrinhas aqui embaixo para que a flor permaneça em sua forma original. Tira excesso de tinta do pincel ali e vem esfumando para que não fique marcado. Agora, meninas, vamos para a parte da luz das nossas folhas. Vamos fazer a mesma coisa, só que agora do lado inverso. Tinta de um lado do pincel, a gente vem aqui do outro lado inverso e puxa. Faz uma linha e puxa. Meia lua do meio até embaixo e de cima até o meio. E a gente esfuma pra dentro, fazendo com que esse branco vá sumindo no verde, tá? Ó. Agora, meninas, vamos seguir para as nossas flores, tá?
nós vamos começar com a do meio, porque ela está por baixo dessa flor e dessa folha, tá? Nós vamos começar preenchendo toda ela, menos o centro aqui, com a tinta azul soft, tá bom? Então, vamos lá preencher toda ela com a tinta azul soft. Agora, meninas, vamos para a sombra, a primeira sombra do Amor Perfeito. Então, a gente vem aqui preenchendo toda essa parte que está por baixo. Nós estamos utilizando aqui a tinta azul cobalto, tá? Tô aqui com o pincel número 6. E a gente vai fazer toda essa parte aqui de sombra. Esfumando bem essa tinta. Então, aqui após preencher toda essa parte do meio, a gente vai esfumar bem essa tinta aqui. Dessa forma. Essa pétala está por baixo dessa flor, dessa folha, então ela vai mais sombra. A gente vem aqui abaixo das linhas, preenchendo desta forma. Aqui abaixo da outra linha, procurem sempre manter a forma do risco, tá? Quanto mais arredondada for, mais sua flor vai ficar bonita. Então, procurem manter a forma arredondada dessas pétalas. Aqui a gente vem ao redor aqui do miolinho do centro. E aqui a gente esfuma pra cima, com o pincel em pé, puxando dessa forma. Nesse centro, a gente vai evidenciar um pouco mais. Agora, a gente vai vir nos mesmos lugares, agora com a nossa segunda sombra, e a gente vai utilizar a tinta azul marinho. Então, a gente vem aqui em alguns pontos e vamos escurecendo nos mesmos lugares que a gente colocou a primeira sombra. Tiro o excesso de tinta e vem trazendo
para fora dessa forma. Novamente aqui. Deixando essa parte aqui sempre mais escura. Agora, a gente vai dar a luz para o nosso amor perfeito. Então, a gente vem agora com o branco, coloca apenas um pouquinho aqui no meio, porque é a única parte da pétala que pega a luz, dessa forma. E agora, a gente vem aqui, preenchendo as linhas que ficaram. Aqui no final, procurem fazer mais fininho, dessa forma. Aqui só esse pedacinho. Tira o excesso de tinta do pincel. Vamos dar uma voltinha aqui, vamos voltar aqui. E aqui por baixo dessa folha vamos fazer um pouco de sombra também. Tá? Primeiro com azul cobalto, depois um pouquinho de azul marinho. E assim continuamos a nossa luz com o branco. E aqui a gente vem só no meio e nesse pedacinho de pétala aqui, iluminando essa parte. E aqui a gente continua. Tira excesso de tinta e esfuma bem. A gente vem aqui em cima também. Vocês podem estar virando a tábua, tá? Colocando a flor de frente para vocês, pois facilita, tá?
Eu vou trocar aqui o meu pincel por um pincel número 4 e vou fazer essa parte aqui. Essa parte a gente vai apenas preencher toda ela de branco.